Oi, gente. Bom dia, crianças. Olha, hoje nós vamos trabalhar só atividades do nosso livro de português, tá? Eu vou ficar mais sentadinha. Vocês peguem o livro de português de vocês, porque eu vou dando as comandas daqui e vocês vão seguindo daí. Combinado? Então, dão um pause no vídeo, vão lá, peguem o livro de vocês e abram na página 178. Nós vamos descobrir como surgiu as línguas, como surge uma língua, como que começa a vir esse negócio de idioma, por que elas foram tão diferentes, tá? Na Bíblia tem uma historinha lá, vocês lembram da Torre de Babel? É uma história bíblica que fala das línguas, né? Que os homens começaram a brigar, queriam chegar lá em cima. Quem tem costume de ler a Bíblia sabe dessa história. Aí, por causa da briga dos homens que queriam chegar até Deus, Deus separou e fez um monte de idiomas diferentes. Não é mais ou menos assim? Então, hoje nós vamos ver também de uma maneira científica, tá bom? Então, a primeira página aí na 178 mostra pra gente os 20 idiomas mais falados do mundo. Então, o nosso português que veio lá de Portugal, ele está, olha aí no gráfico, aí embaixo da 78, ele está em quarto lugar. Então, ele é bastante falado no mundo, atrás do inglês, do espanhol e do mandarim, que é o idioma falado lá na China, tá? Então, depois que vocês observarem bem essa página, vocês vão para a página 179, que tem um texto. Esse texto já vai falar das línguas neolatinas. O que são línguas neolatinas, gente? São as línguas que a gente fala aqui na América, que é o espanhol, que é o português. Nós não estamos falando dos dialetos, porque tem muitos dialetos, né? Os índios, a gente fala, os nativos lá da América, né, que tem na Bolívia, que tem lá no Peru, e os nossos nativos índios, que também tem um monte de dialeto, que também contribuíram para o português do Brasil. Mas hoje nós vamos falar mesmo do português em si, que é a nossa língua oficial, tá bom? Então, nesse texto vai surgir algumas palavras que vocês não têm muito costume, né, por ser um texto científica. Aí vocês leiam e marquem essas palavras que vocês vão precisar dela mais na próxima atividade, tá bom? Então, aí fala que o nosso português, ele era falado lá na Península Ibérica. Que lugar é esse, meu Jesus? Península, gente, para começar, península é uma porção de terra grande que tem água por todos os lados, exceto por um. Ela é ligada ao continente, mas ela é cercada de água por todos os lados. Então, essa península ibérica, de onde surgiu o latim, que originou a nossa língua, o espanhol, ele é da Península Ibérica. A Península Ibérica é onde fica Portugal, Espanha e tem um outro país, que é a Andorra. Tá? Vocês olhem no planisfério, vai lá, olha onde é a Península Ibérica, vocês têm um monte de mapas aí em casa que eu mandei levar, tá? E prestem atenção, ali fala que era uma língua, era um latim diferente, que foi ficando diferente, porque começou a se misturar com o dialeto que o povo vulgar, que eles falam, gente, é porque era falado pelos camponeses, pelas pessoas do povo. Tá? Não era falado lá pelos chefões, pelas cabeças, não, era o dialeto do povo. Tanto que quando a gente vai no interior, a gente vê que o povo mais simples, eles têm um jeitinho diferente de falar. Então, desses dialetos surgiu o português, né? Eles falavam latim, mas foi ficando diferente. Vocês podem ver que essas línguas são ligadas. Dizem que se a gente vai em Andorra, gente, ele é um país que está lá entre a França, a Espanha, Portugal, tá lá naquela península, e lá, se você fala português, eles te entendem, se você fala espanhol, eles te entendem, lá é bem misturado, lá é um principado, né, e a forma principal de governo deles lá é o parlamentarismo, eles têm a monarquia, porém, é o regime de parlamentarismo, tá? Só curiosidade.
Aí, na página 180, vocês vão ver a origem do chinês, do grego, do japonês, do árabe e do latim, que são línguas bem antigas, e mais ou menos a quantidade de países que fala essa língua, tá? Na página 181, vocês vão voltar no texto lá que a gente leu lá como surge uma língua e vão tirar desse texto duas palavras que vocês acham que assim vocês não entenderam bem o significado por essa uma palavra de linguajar mais curta ou que seja uma palavra mais antiga, né? E vão colocar essas duas palavras. Tem 4 quadrinhos, mas se vocês quiser usar os 4, beleza, tá? Mas aqui tá pedindo 2, tá bom, gente? A página 182, na lição 2, vocês vão copiar o que vocês acharam mais interessante do texto, aquilo que chamou mais a atenção de vocês, um pedacinho. A lição 3 é pessoal, vocês vão fazer de acordo com a língua de vocês o que vocês acham, palavra mais bonita, mais engraçada, vocês completem aqui, tá? Aqui no 183 é meio uma brincadeira, tá? Que vocês vão ver que apesar de nós falarmos a mesma língua, tem muita diferença. Então, na questão aqui que vocês têm que resolver, eles colocaram palavras que a gente fala no Brasil e palavras que que são sinônimos, né? Que tem o mesmo significado, porém faladas de um jeito diferente em Portugal. Então, vocês vão fazer a correspondência. Por exemplo, no garoto aqui, lá em Portugal, eles chamam de miúdo. Então, vocês vão colocar 3 no garoto, né? 3 do garoto lá no miúdo. Vão fazer essa correspondência. Na página 184, vocês vão fazer um desafio, que é fazer uma frase usando as palavras de Portugal, porém, né, tem que ter um sentido brasileiro usando palavras de Portugal, tá bom? Nessa parte de aqui, o C, vocês vão ver nesses quadrinhos coloridos palavras que a gente usa, mas que são originárias de outras línguas, do francês, do inglês, do italiano e do árabe, tá? Então, e africanos, tá? Vocês vão pegar 2 dessas palavras, coloquem de países diferentes, tá? E façam uma frase só, tá bom? Não é uma frase com cada palavra, não. Vamos pegar escolher 2 palavras e misturar e usar numa frase só. Na página 185, aqui, gente, eu tenho que ajudar vocês. Então, vocês parem o vídeo que vocês estão assistindo e façam comigo, tá bom? Por quê? Porque é mais difícil. Olha só, qual que é a proposta aqui? Eles colocaram 2 menininhas falando. Olha aí no livro de vocês, 2 menininhas, parecem até gêmeazinhas, porque elas estão vestidas do mesmo jeito, ou então estão numa escola, né? Porque tá com a roupa igual. E tem um texto, olha só, a menininha conversando. Então, eles escreveram exatamente a fala da menina. Quando a gente começou a brincar, eu falei que estava tudo errado. E aí, ela disse que era assim mesmo. E daí, eu falei que não era. E aí, a gente brincou, né? Então, a mãe dela chegou. E daí, ela falou que a gente era amiga, né? E daí, a gente ficou de bem e começou a brincar de novo. Então, chegou o irmão dela e aí virou uma confusão. Claro, né? Ela queria jogar bola. Aí a menininha do lado de cá fala. Então, percebeu as marcas próprias da fala do balão acima? Pinte-as com lápis colorido. Agora, imagine que a menina da foto quisesse contar a uma amiga distante esse mesmo caso, mas por escrito. Então, com a turma e o professor, então nós temos que realizar essa tarefa juntos. Nós vamos escrever a fala da menina, porém de uma maneira mais culta, tá? Tirando esse jeito popular de falar com e aí. Eu falo muito né, toda hora eu tô lá, né?
né? Então, são maneiras pessoais de falar. Então, gente, eu vou mostrar para vocês as palavras que estão aqui sobrando. Vocês sigam comigo a leitura e marquem aí, tá bom? Quando a gente começou a brincar, eu falei que tava. Tava não existe. Como é a palavra correta? Como seria a expressão correta? Estava, né? Então, marque esse tava. Tudo errado. Marquem esse e aí. Ela disse que era assim mesmo. Marquem. E daí? Eu falei que não era. E aí, de novo, marquem. A gente brigou, né? Marquem o né. Então, a mãe dela chegou. E daí? Marquem o e daí. Ela falou que a gente era amiga, né? Marquem o né. E daí, de novo, a gente ficou de bem e começou a brincar de novo. Então, chegou o irmão dela e aí virou uma confusão. Claro, né? Ele queria jogar bola. Aí, então marquem o né e o aí. Tá bom, gente? Então, eu vou ler para vocês agora, devagarzinho, a sugestão para o texto ficar melhor escrito, tá bom? Então, prestem atenção que vocês, nessa hora, vocês vão ter que fazer um diálogo. Uma está conversando com a outra, então tem que aparecer travessão, 2 pontos. Vocês são capazes de fazer isso, tá bom? Olha, eu vou olhar depois e eu vou ver quem escreveu da maneira mais correta. Vocês estão transcrevendo de uma maneira que vocês estão mandando para outra pessoa, mas eu quero que vocês façam em forma de diálogo, tudo bem? Então vamos lá. Eu vou ler a maneira correta, só que vocês que vão escrever, tá bom? Quando começamos a brincar, vírgula, eu falei, 2 pontos. Travessão, eu falei, está tudo errado, ponto final. Ela disse, coloquem se ela disse em outro parágrafo, 2 pontos. Ela disse, então, é assim mesmo, exclamação. Eu disse, não é não, não é, vírgula, não. Exclamação. Outro parágrafo. Então, nós brigamos. Ponto. A mãe dela chegou e disse, 2 pontos. Travessão. Vocês são amigas. Exclamação. Parágrafo final. Fizemos as pazes e começamos a brincar novamente. Ponto. De repente, por favor, gente, de repente separado, hein? Vírgula. O irmão dela chegou e tudo virou uma grande confusão, porque ele queria jogar bola. Exclamação, terminou o texto. Parem o vídeo, prestem atenção, copiem, depois eu vou... Tentem escrever a caneta, tem gente que está escrevendo a lápis, gente, e eu não enxergo direito. Então, tentem escrever esse texto, a caneta, faz a lápis primeiro, pede o papai corrigir, a mamãe, o irmãozinho, quem tá aí com vocês. E depois passem a caneta, tá? Para ficar fácil, para ver quem conseguiu fazer um texto de uma maneira bem bonitinha. Nós vamos parar aqui. Aí vocês vão lá nas lições de casa, tá bom? Lá nas lições de casa e vão fazer a lição 11, que começa na página 238. Vão fazer a página 239, tudo vocês vão brincar com a língua, tá bom? E depois vocês vão fazer a página 240 e 241. E por hoje é só. Eu vou colocar essas lições aí no grupo, mas é importante que vocês vão fazendo as lições comigo. Então, vão vendo o vídeo, vão parando, peguem o livro, tá bom, gente? Hoje eu fiquei sentadinha, ninguém tremeu, foi bacana. Eu tô com muita saudade de vocês, tá? Ó, amo, sinto muita falta. Um beijinho pra vocês. Tchau!